Hello everybody, let's go! Hoje nós vamos falar sobre networking, mais uma aula desse desafio à alavancagem de carreira. Pessoal, o network ele é uma das coisas mais importantes na carreira profissional. Muitas vezes você pode estar avançando na sua carreira com cursos, com graduações, pós-graduações, mestrado, doutorado. Mas também se você não tiver um network, um bom network, né, conhecer pessoas de outros países, por exemplo, que é o caso de falar inglês, conhecer pessoas de outras empresas, você pode sentir muito restrito ali aonde você está atuando. Então, chega um momento que você precisa fazer novas conexões, tá? E nesse processo de fazer novas conexões, se você falar apenas o português, você vai conseguir sim fazer novas conexões, porém apenas no Brasil. Mas se você consegue falar inglês, se você tem uma boa comunicação no idioma, no inglês, então você agora expande drasticamente a possibilidade de networking. Então, o que você precisa ter em mente nessa aula, nessa explicação que eu estou te trazendo, é que quanto mais você conseguir conversar com pessoas de diferentes lugares do mundo, você vai conseguir talvez novas oportunidades em sua vida. Então, para alavancar a sua carreira, um dos passos importantes é o networking. Então, vamos imaginar a seguinte situação: você trabalha em sua empresa, você já trabalha em uma empresa multinacional e você não fala inglês, não consegue ter uma boa comunicação em inglês. Você até arranha e tal, mas não consegue ter uma boa comunicação em inglês. Então, nas reuniões internacionais com os escritórios de outros países, você não será chamado, ou mesmo você não estará fazendo parte, porque você não consegue ter uma boa comunicação com essas pessoas. Então, por que você será chamado para essas reuniões? Ainda que seja do seu setor essas reuniões. Mas se você consegue, muitas vezes nem é do seu setor, mas vão te chamar para participar, porque você consegue ter uma boa comunicação e talvez transmitir de forma eficiente e eficaz o que precisa ser passado, ok? Então, conversar com pessoas de outros países, por exemplo, se você tem essa possibilidade dentro da sua empresa, isso vai abrir portas, porque eu já vi fatos, eu já vi alunos, eu já tive alunos que eles trabalhavam em empresas multinacionais, foram melhorando muito o inglês e foram convidados a trabalhar em outros países. Isso é fato, isso acontece muito e acontece com frequência. Pessoas mudam de país, vão para outros países. Inclusive um aluno este ano ainda me disse que tinha uma possibilidade de ir para a Alemanha este ano. Então parei para pensar, por que ele teve essa oportunidade? Porque além de ser muito específica a área dele, ele é muito técnico na área dele, porém ele também desenvolve bem o inglês, ele consegue ter uma boa comunicação no inglês. Então a vaga é para ele, a vaga é dele. Então isso é muito importante porque você consegue aproveitar oportunidades. E aí eu digo network por quê? Porque se você consegue nessas reuniões conversar muito bem inglês, as próprias pessoas de outros países vão perceber que você é um bom profissional, um profissional qualificado e pode, de repente, fazer parte do time deles nesse outro país. Então, só de você estar presente nessas reuniões já vai abrir novas possibilidades para a sua vida, porque eles vão pensar em você quando precisar de alguém que tenha conhecimentos específicos na sua área que você tem. E aí, de repente, surjam novas possibilidades. E você consiga, de repente, uma transferência para um escritório internacional ou em outros países aí. Então isso é importante, tá? Conhecer pessoas, conseguir conversar com pessoas de diferentes lugares é importante. Outra coisa, imagine a situação de você, talvez você fazendo, minha empresa não tem isso, nós não temos diálogos com empresas internacionais, por exemplo, a minha empresa é totalmente brasileira, trabalha aqui, mas se você está buscando uma alavancagem de carreira, então pare para pensar que você pode participar de feiras, encontros, você pode participar de congressos, seminários na sua área, eu digo videoconferência. Então hoje é muito possível, está sempre acontecendo congressos e seminários via videoconferência que você pode fazer novas conexões. Você aumenta, né, esse alcance do network se você tem inglês, porque você pode participar em português apenas do network aqui no Brasil, Portugal, vamos falar assim, mas se você consegue falar em inglês, ter uma boa comunicação em inglês, então o mundo para você é o seu quintal, você realmente pode participar de conferências
na Austrália, de conferências no Canadá, de conferências nos Estados Unidos, na Escócia, na Inglaterra e de muitos países, na Índia, de muitos países que falam inglês. Na verdade, a maior parte das conferências internacionais, elas são sempre conduzidas em inglês. Então, se você consegue ter uma boa comunicação e participa dessas conferências, e conferências que você, de certa forma, você tem acesso às pessoas que estão participando também dessa conferência, é uma forma valiosa de você fazer novas conexões, aumentar aí o seu círculo de contatos, de amizades, conhecer pessoas de outros países, tá? Então, se você é da área médica, você precisa participar de conferências da área médica em outros países, na Inglaterra, que seja, não precisa ir para lá, não precisa viajar para lá. Você pode fazer isso online, você pode fazer isso no sofá da sua casa e conhecer pessoas, tá? Então isso é muito importante. Se você é da área do marketing, da administração, seja qual for da sua área, da engenharia de softwares, se você é dessa área, você precisa também começar a criar novas conexões. Então isso vai sim alavancar a sua carreira e de repente surjam oportunidades, porque é aquela coisa, né? Tem um amigo que tem um amigo. Então, o famoso QI, quem indica. Então, a indicação ela é muito poderosa, ela é muito valiosa, muitas vezes mais valiosa do que um bom currículo. De repente, você tem um currículo extraordinário, mas você não tem boas relações. Então, você também não consegue adentrar grandes empresas, de repente, cargos específicos em grandes empresas. Mas se você tem boas relações, se você consegue se comunicar bem em inglês, se você conhece pessoas de vários níveis ali da sua empresa ou das empresas internacionais ou mesmo, como eu falei, dos congressos, e você conhece o máximo de pessoas possível, consegue conversar com essas pessoas, está sempre em contato, você sim realmente consegue aumentar aí o seu network, consegue aumentar seu círculo de alcance, tá? Então isso é muito, muito importante, tá? Então vá já se preparando, já prepare seu currículo em inglês, tá? Então nesse desafio também eu passo algumas coisas, no desafio você vai fazer nivelamentos internacionais, nesse desafio eu acho que se você já está nessa aula, você já deve ter feito o nivelamento, você também já preparou seu currículo em inglês, você precisa de um currículo em inglês, de repente surge uma oportunidade, você já está pronto para isso, para enviar as suas informações em inglês também. Isso é muito importante, tá? E então, aproveitar as oportunidades no Brasil é uma coisa, agora aproveitar as oportunidades internacionais é o famoso vou ganhar em dólar, né? Então isso é muito legal, porque você aumenta, né? Você consegue melhorar o seu estilo de vida, porque você consegue aumentar seus ganhos e também é uma forma de alavancar a sua carreira, né? Então todas as pessoas que querem alavancar suas carreiras também, automaticamente, elas melhoram de vida e elas têm ganhos melhores também. Então isso é muito importante, tá? Se você quer alcançar novos patamares aí na sua carreira, você precisa realmente pensar em fazer network. Se você não faz, esse é o grande momento de você começar a conhecer pessoas, de você começar a participar das conferências, dos seminários internacionais, dar uma pesquisada na internet, o que é que está acontecendo. Geralmente as universidades fazem muitas conferências e aí você pode participar, às vezes pesquisas internacionais, ou mesmo grandes empresas fazem também esse tipo de conferência para fazer demonstrações, apresentações, e tem as feiras também. Hoje é possível você participar de feiras internacionais, tá? Quanto mais pessoas dessa sua área e você conhecer ao redor do mundo, mais você vai estar conectado, ok? Então, vamos ficando por aqui, mas é mais ou menos essa é a dica, né? Esse é digamos assim, uma das coisas principais que você precisa fazer para alavancar a carreira. Você talvez não vai conseguir grandes oportunidades sentado no sofá da sua casa, esperando, apenas fazendo cursos e aquela coisa do mestrado, do doutorado, que, né, muitas pessoas focam muito nisso, mas o inglês hoje é tão necessário quanto um mestrado e quanto um doutorado, porque ele é um complemento essencial, ele é elementar. Sem ele não dá para avançar mais. O mundo mudou, tá? Então se atualize, você precisa investir na sua carreira, você precisa investir em inglês, tá? Isso é uma coisa essencial, não dá mais para você ficar sem investir. É importante, é necessário e é para ontem. Se você não fala ainda, eu sinto lhe dizer, você está atrasado. Você precisa ter uma boa comunicação, então corre atrás. Não deixe para amanhã. Você precisa começar a fazer isso, você precisa começar a andar, avançar e é necessário você realmente organizar suas finanças para fazer seus investimentos no inglês. É muito importante. Alright guys, that's it. Let's stop here. See you next time. Goodbye.